Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Queridos irmãos, ansiedade é uma sensação interna de apreensão, de insegurança, de preocupação, de inquietação, de temor, e é acompanhado de uma elevada excitação física. Vários fatores nos levam à ansiedade. As contas para pagar, a ameaça, perigos, valores, o que muitas vezes não conseguimos, a sonhada promoção, e ela nos leva a pensar que somos incapazes. A perda de um ente querido, a separação matrimonial, a morte, divergências. Ela pode surgir em resposta a algum perigo identificável. Ou pode ser uma reação de uma ameaça imaginária ou desconhecida. Ela pode diminuir nosso limite de atenção, dificultar a nossa concentração, provocar esquecimento, baixar o nível de desempenho, interferir com a capacidade de solucionar problemas, bloquear a eficiência da comunicação, gera pânico. Às vezes, provocar desagradáveis sintomas físicos, como paralisia, taquicardia e intensas dores de cabeça, estresse. Queridos irmãos, a ansiedade, como uma preocupação realista, ela não é condenada, nem proibida. No Sermão do Monte, quando nós olhamos para Mateus, capítulo 6, a partir do 25, Jesus nos ensina que não devemos andar ansiosos acerca do futuro com as nossas necessidades. E nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo também, nesse paralelo, ele nos trata desta ansiedade. A ansiedade como aflição e angústia. Ela surge quando damos as costas para Deus. A ansiedade como aflição e angústia, ela surge quando damos as costas para Deus. Quando pegamos nossos fardos e consideramos que nós somos suficientes
na solução, na resolução daquilo que nos traz angústia. Quando tentamos resolver nossos problemas sozinhos, em vez de reconhecermos a soberania e o poder de Deus, e de buscar o seu reino e a sua justiça, nós tentamos, irmãos, nós pegamos nossos fardos e consideramos, pelo menos com as nossas atitudes e gestos, que temos que resolver nossos problemas sozinhos, que somos autossuficientes e capazes de resolvê-los sozinhos. Eu queria pensar com você brevemente nesta noite, vencendo a ansiedade. Vencendo a ansiedade. Baseado em alguns livros, Gary Collins, Jay Adams, e lógico, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia foi inspirada por Deus. Tudo que nós utilizamos extra-Bíblia é para auxiliar-nos no entendimento. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Agostinho não é a Bíblia. A palavra de Piper não é a Bíblia. A palavra de John Stott não é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Nós buscamos, através da revelação de Deus, a paz, a alegria. Nós buscamos, através da revelação de Deus, por meio da sua palavra, que é a verdade, por meio da pessoa de Jesus Cristo, conforto, consolo, para, por meio da fé, caminharmos uma vida digna do Evangelho. E esperançosos da promessa que se irá cumprir na volta de Cristo aos eleitos. Portanto, por mais que leiamos e citamos alguns autores, a Bíblia é a palavra de Deus. Nada substitui a Bíblia. E, portanto, é baseado na palavra de Deus que queremos tratar desse tema hoje, vencendo a ansiedade. Nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, a Bíblia nos incentiva a uma reação cristã. E ela nos dá aqui instruções específicas, claras, para vencer a ansiedade. E por que eu citei, irmãos, tudo isso? Porque eu tenho ouvido pessoas dizer, eu tenho que buscar em fulano, buscar em ciclano, a minha alegria, a minha paz. Não, você tem que buscar em Cristo, por meio da palavra. É a Bíblia. Ela é a autoridade suprema sobre todas as doenças emocionais. Ela é a autoridade suprema sobre todas as questões de laços rompidos, quebrados. A suficiência está na palavra. Jesus usou a palavra para confrontar o diabo. Ele não usou Piper, ele não usou Agostinho, ele não usou John Stott, ele não usou. Porque ele é a verdade, ele é a palavra. Todos esses beberam na palavra de Deus. Eles beberam na fonte, que é a Bíblia. Cristãos que estão buscando soluções em outras fontes, por entender que essas pessoas, esses homens, vão solucionar algo que só é solucionado pelo poder que está na palavra de Deus. Esses homens são excelentes.
mas eles são servos. Servos que beberam da palavra. E só um meio de vencermos a ansiedade é buscar na palavra a alegria da palavra, a paz pela palavra, a salvação pela palavra, que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas estão citando mais teólogos do que a Bíblia, do que o autor dela, do que a inspiração dela, que é o próprio Senhor Jesus. A autoridade está na palavra, inerrante, infalível. Ela foi inspirada por Deus. Ela é a palavra. Ela não contém. Ela é a palavra de Deus. E é essa palavra, ela que nos dá as atitudes, que nos fornece os meios pelos quais nós podemos vencer, perseverar e ter uma vida de paz e de alegria diante do Deus Todo-Poderoso, em meio às tribulações. Portanto, eu quero que você pense comigo, vencendo a ansiedade. A Bíblia, ela é o antídoto contra a ansiedade. E eu queria aqui para você, nesta noite, quero que você entenda. Toda a ciência, ela nos auxilia. Toda a ciência, inclusive a psicologia. Mas ela não está acima da palavra de Deus. Toda a ciência nos auxilia. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo se origina nela, para a glória de quem a originou, quem a inspirou. Portanto, ninguém está acima da palavra de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, a Bíblia como antídoto contra a ansiedade, nós olhamos e encontramos aqui pensamentos e atividades bíblicas diretamente que reduzem a ansiedade. A Bíblia nos mostra como fazer isso. Não é John Stott, não é Piper, não é Agostinho. Eles nos ajudam e nos auxiliam como homens de Deus, bebendo na Bíblia, mas não estão acima dela. Nenhum psicólogo está acima da Bíblia. Nenhum deles. E eu desafio, esse humilde servo desafia qualquer psicólogo a curar, a tratar de uma forma plena qualquer doença emocional. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há libertação, não há cura, não há tratamento eficaz, se não for por meio da pregação da palavra de Deus. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a ciência da psicologia não é de suma importância. Eu não disse isso. Mas ela não está acima da palavra de Deus. Vencendo a ansiedade. Quais as atitudes para vencer a ansiedade? Paulo trata, olha o que diz o versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, quando o mundo está triste e sombrio, o cristão ainda pode se alegrar no Senhor. Sabe por quê? Porque esse que se relaciona com esse Cristo,
Ele tem uma promessa para ele. Ele prometeu, irmãos, que nunca nos deixaria. Ele prometeu que nos daria paz. Ele prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para que nós tivéssemos paz. Em Cristo, irmãos, eu posso me alegrar, porque a promessa é para mim, é para você, eleito de Deus. Independente das adversidades, Jesus prometeu que enviaria o Consolador para ficar conosco e nos lembrar de suas palavras. E ele vai além. Ele vai além disso. Que ele voltaria para nos levar para o lugar preparado para nós. Ele não apenas, irmãos, nos promete que nunca nos deixaria, mas ele vai além. Ele promete, olha, eis que estou convosco até a consumação do século, e eu voltarei para buscar aqueles que são meus, para estar comigo eternamente. É por isso que nós podemos nos alegrar em meio às adversidades, porque em meio às adversidades, as angústias, as tristezas, nós sabemos em quem temos crido e que é fiel. E não é fiel para nos abandonar no momento difícil, mas ele é fiel para cumprir a promessa que jamais nos deixaria. Portanto, somente em Cristo nós podemos nos alegrar. Essa alegria que é a nossa força, e ela vem do Senhor. Irmãos, baseado nisso, nós podemos, irmãos, crer em Deus e não permitir, então, que nossas mentes fiquem confusas e cheias de temor. Irmãos, a alegria do Senhor, que é a nossa força, ela não repousa em circunstâncias favoráveis, mas ela repousa no Senhor. Quando a minha alegria está no Senhor, eu não tenho medo, eu não temo, porque Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa força. A força motriz do servo do Senhor é a alegria. Porque a alegria não vem dele, não está em si mesmo. A alegria vem do Senhor, que o alcançou com sua graça e deu sentido a ele, para viver em paz, mesmo em meio às adversidades. Porque esse que está em Cristo sabe que não há capacitação nele para vencer as adversidades, mas quem prometeu é fiel, está com ele e vence por ele as adversidades. Por isso, entrega a ele a sua causa. E então posso me alegrar no Senhor. Vencendo as adversidades, a primeira atitude é alegrar-se no Senhor. Essa alegria repousa nessa promessa. Promessa dele a mim e a você. Mas a segunda atitude do texto está no versículo 4 e 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A palavra grega traduzida aqui por gentil é moderação, ou vice-versa. Ela não tem um equivalente perfeito em inglês. Ela significa: deixe que todos vejam sua atitude branda, doce, gentil, dedicada e graciosa. William Hendrickson. Essas qualidades, irmãos, elas não se desenvolvem naturalmente. Essas virtudes, essas qualidades, elas são fruto da graça de Deus e do nosso empenho em controlar nossas tendências, de condenar os outros.
ou exigir nossos direitos. Uma vida negativa e condenatória, ela gera ansiedade. Enquanto a atitude graciosa e tolerante a reduz. Não é a filosofia de vida que Deus propôs aos seus eleitos. De viver uma vida angustiada, amargurada. Uma vida de moderação, de gentileza, de amabilidade. Essa é a vida proposta por Ele. Porque Ele foi amável. Ele nos amou primeiro. Ele é doce. E uma das atitudes para vencer a ansiedade é ser gentil. Uma filosofia de vida negativa e condenatória, ela gera ansiedade. Portanto, vencendo a ansiedade, é preciso desempenhar a atitude de alegrar-se no Senhor. É preciso desempenhar a atitude de ser gentil. Mas em terceiro lugar, é preciso orar. Versículo 4 e versículo 6. Ou seja, versículo 6 do capítulo 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Irmãos, talvez uma das coisas mais terríveis que está acontecendo no meio da igreja hoje, talvez, que eu falei talvez, tem outras, é a igreja não orar mais. O meio de graça é o canal pelo qual Deus nos abençoa. Ele nos nutre, Ele nos edifica. Ele nos nutre para uma vida forte, vigorosa nele. Eu olho e vejo o mundo caminhando com a doença do século, que eu posso ser acometido dela, a depressão, e que ela começa na ansiedade. E eu vejo que o diabo está falando assim, olha, oração é perda de tempo. E a igreja está, que maravilha, é verdade, você tem razão, diabo. Porque a igreja não ora mais. E não quer orar. Está falando a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, o meio de graça é eficaz, o antídoto contra a ansiedade é o canal com Deus, a intimidade com Deus, é o relacionar com Deus, é derramar a alma diante de Deus, ou seja, por meio da oração. É aquele momento que eu derramo a minha alma diante de Deus e digo para Ele tudo o que está passando no meu íntimo, no meu ser. Aquilo que muitas vezes eu não posso dizer ao psicólogo, aquilo que eu não posso dizer ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, mas diante de Deus eu posso derramar a minha alma. Porque Ele é meu amigo fiel. E eu não estou dizendo que você não tenha que confessar uns aos outros o seu pecado, porque isso também faz parte. Mas muitas vezes nós nos sentimos inibidos de fazê-lo, mas a palavra de Deus diz, olha bem, fazer conhecidas diante de Deus. E aqui é o imperativo. Ele não está dizendo se você quiser, se eu quiser, não. Ele está dizendo, não andeis. É uma ordem. Mas o mesmo que dá ordem, é o mesmo que dá o remédio, que dá a vitamina, que dá o nutriente, que dá o adubo. Ele diz, olha, a oração. A oração é eficaz. Quando você dialoga com Deus, quando você fala com Ele. Nós olhamos para as igrejas nos dias da oração e falamos, que povo abençoado, não precisa mais orar, ninguém ora mais.
pastor, eu oro em casa. Não estou falando dessa oração. Falando da comunhão, a igreja, comunhão dos santos. Filipenses dá instrução aqui sobre a oração em momento de ansiedade. A oração ela deve englobar os mínimos detalhes. Ela deve conter as petições objetivas e precisa incluir ações de graças. É a certeza de que Deus vai ouvir e vai prover e vai suprir a minha necessidade segundo a vontade dEle. Já sou grato por Ele, porque Ele é fiel. Esse ponto está falando. Inclui ações de graça pela bondade, pela benignidade desse Deus. Porque esse Deus é um Deus que olha e se compadece da minha, da sua dor. Ele é um Deus indiferente. Ele é um Deus que olha para o céu, à beira do caminho e para. Ele é um Deus que olha para uma mãe aflita, pela filha que está endemoniada em casa. E ele sente a dor daquela mãe. Quando aquela mãe clama por ele em oração. Quando aquele servo clama por ele em oração. Ele para e devota atenção àquele que clama. Os discípulos, Senhor, deixa essa mulher para lá, Senhor. Ô servo importuno, mestre. Mas Deus é um Deus sensível à sua e à minha oração. Aquela mulher orou e Deus parou e deu atenção a ela. Foi um pedido de uma mãe aflita. Ela pediu pela filha aquilo que a filha não podia nem falar. E ela fala em nome da filha, porque ela sente dor da filha. Ela sente o desespero da filha. Ela é mãe. E ela vai à pessoa certa. E ela faz o que devia fazer. Clama a Deus. Ela ora. Oração é submissão a Deus, é dependência de Deus, é dizer, Senhor, ninguém pode, mas o Senhor pode, é o Senhor que eu busco, é o Senhor que eu derramo a minha alma, é o Senhor que eu choro as minhas lágrimas, porque eu sei que o Senhor há de intervir em minha causa, em meu favor. O poder da oração, mas a oração é em Cristo Jesus. Irmãos queridos, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Se fizerdes isto, olha bem o que está dizendo o texto. Irmãos, o texto está prometendo para mim e para você. Olha bem, se fizerdes isto, é a palavra de Deus que está prometendo. Versículo 7. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes. Irmãos, eu posso não entender isso. Eu posso não praticar isso. Você pode não entender isso, não praticar. Mas eu tenho certeza e creio numa coisa. O Deus que é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Quem não tem buscado, quem não tem exercitado a fé de forma correta, somos nós, o povo de Deus. Nós não temos tempo para orar porque nós achamos que podemos solucionar. Nós achamos que somos os tais, os bambambãs, não precisamos de orar, porque já sabemos tudo, já conhecemos Deus. Nós achamos que somos autossuficientes. Muitas pessoas, irmãos, estão morrendo. Eu posso ser um desses daqui a pouco, por causa da depressão. Que começa na ansiedade. Eu creio, irmãos, volto a repetir para que você não saia pensando diferente.
Entenda o que eu estou falando. Nenhuma ciência pode ser jogada fora. Mas eu creio no poder da oração. Não é assim que cantamos? Porque nós oramos não a qualquer pessoa. Nós oramos a um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez você a minha, a sua imagem e semelhança. E o pecado ofuscou, manchou, mas Ele restaurou em Cristo. Para que você vivesse uma vida. Não qualquer vida, uma vida abundante. Uma pessoa no Face essa semana disse: eu não quero mais viver. Pedi a morte, um amigo, grande amigo meu. E as forças que eu tive foi dizer para ele: o Deus que te criou para uma vida, e não qualquer vida, vida abundante. Mas é preciso estar nele com convicção. E depois ele me respondeu: foi só um momento de depressão que eu tive. E eu perdi a vontade de viver. E eu disse para ele: eu não sou psicólogo, mas eu tenho temor de Deus. Venha conversar comigo. Nós podemos até procurar, irmãos, a ciência. Mas antes temos que buscar na origem do Criador, o que criou-nos, conhece cada célula do nosso corpo. Mas olha bem, é interessante, quando eu oro ao Criador, eu preciso estar comprometido com Ele. E essa é a nossa maior dificuldade. É a nossa maior dificuldade. Eu preciso me relacionar com Ele, ter intimidade com Ele. Irmãos queridos, essa é uma atitude que reduz a ansiedade. Vencendo a ansiedade por meio de atitudes que a Bíblia nos trata, nos traz, nos revela. Alegrar-se no Senhor, ser gentil, orar. Versículo 8, pensar. Olha o que diz o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A ansiedade geralmente surge quando pensamos continuamente sobre as fraquezas humanas. A influência maligna no mundo e as coisas que podem dar errado. Quando nós pensamos essas coisas. Quando nós olhamos aqui para Filipenses 4:8, ele nos ensina justamente o contrário. Olha o que ele está nos ensinando. A nossa mente deve ser ocupada com ideias positivas, que envolva tudo que é respeitável, verdadeiro, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Isso não quer dizer, irmão, que devemos negar a existência dos problemas, nem ignorar os perigos. Mas o que a Escritura está dizendo, está enfatizando, é o poder de uma maneira de pensar positiva, baseado na Bíblia. É um poder de maneira de pensar positiva para quem está em Cristo. Não é prosperidade. É saber que Cristo está acima de tudo e de todos. É saber que nenhum perigo, nada pode tocar no ser humano se não for na permissão de Deus. Nada pode tocar nos eleitos se não for permitido pelo Deus que o criou e o restaurou a sua imagem, apesar de pecador, por meio da morte vicária de Cristo. É essa garantia que me faz pensar no que é verdadeiro, no que é puro, no que é amável.
frustração. É isso que deve ocupar a sua mente e o coração. Porque o diabo não tem poder sobre você nem a mim. Cristo venceu a morte. Nada nem ninguém pode nos tirar, nos afastar do amor de Cristo. É essa convicção, é essa certeza que me faz pensar, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio à dor, eu posso até chorar, mas chorar crendo que Ele está intervindo ao meu favor. E eu não posso, como imagem e semelhança de Deus, me sentir incapaz diante de qualquer adversidade. Porque eu sou incapaz, sim, se eu tentar resolver por mim mesmo. Mas o que nos elegeu e nos resgatou é o Deus que luta as nossas causas, que intervém a nosso favor em meio às adversidades, às angústias da vida. Por que frustração? Por que angústia? Por que medo? Por que crise? Se aquele que criou todas as coisas, aquele que está sobre todas as coisas, aquele que tem um domínio sobre todas as coisas, é o Deus que nos vocacionou e nos elegeu. Por que pensar de forma negativa? Pensar tudo que é respeitável, verdadeiro, puro, amável, boa fama, excelente, digno de louvor, que isso ocupe o meu, o seu coração, vencendo a ansiedade, alegrando-se no Senhor, sendo gentil, porque Ele é gentil, Ele foi gracioso, e assim Ele quer que sejamos. Vencendo a ansiedade, orando, estreitando esse canal com Ele, essa intimidade com Ele, pensando no que é puro, no que é amável. E em último lugar, vencendo a ansiedade, agindo. Olha o que está no versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Querido irmão, você já ouviu muito isso, mas vai ouvir mais uma vez. A soberania de Deus não exclui a minha responsabilidade. Eu não tenho livre-arbítrio para buscar a Deus, para fazer o bem, mas eu tenho a livre agência de escolher o ônibus de manhã, para onde ir, de escolher a roupa de manhã, para me vestir, de escolher o colégio do meu filho, de escolher a roupa do meu filho. O apóstolo Paulo aqui, ele se coloca como modelo de ação. Ele se coloca como modelo, porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e a sua vida foi totalmente modificada, transformada. E agora Paulo entende o que é viver com Cristo. Ele entende isso. E ele diz, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E ele diz, e o Deus da paz será convosco. O desafio cristão, irmãos, é fazer o que a Bíblia ensina. E não apenas ficar sentado, escutando, acomodado. A Bíblia, ela nos chama a ação. O exercício da fé é uma ação. É uma ação de sair, de pregar a palavra. É uma ação de sair e viver a palavra. É uma ação de perseverar pela fé na palavra. É uma ação de viver, perseverar pela fé, amar pela palavra e esperar em Cristo, para viver na glória eterna com Ele. Exige uma ação minha e sua.
O desafio do cristão é fazer o que a Bíblia ensina. A redução da ansiedade requer obediência e comportamento agradável a Deus, mesmo em meio à ansiedade. Eu acordo de manhã, domingo, a cama gostosa, e eu paro e olho para o passado e vejo quem eu era. E falo, Senhor, que graça maravilhosa que me alcançou e me fez nova criatura. E aí eu falo, Senhor, mas permita-me ficar na cama hoje. Porque esse é o nosso desejo, muitas vezes humano. Mas e aonde fica a graça? É onde fica a gratidão a esse Deus? De eu sair, caminhar para o templo, adorar e louvá-lo? A fé requer ação. A fé verdadeira é uma ação em progressão. Essa é a fé. De agir. De submeter às ordenanças de Deus. Eu posso estar na igreja, irmãos, e não estar comprometido com Deus. O que Paulo está falando aqui é o modelo de ação. Vencendo a ansiedade, agindo. Agindo, obedecendo a palavra de Deus. Se submetendo à palavra de Deus. Fazer o que a Bíblia ensina. Se submeter ao senhorio de Cristo. Que eu e você nessa noite venhamos exercitar essas atitudes para que verdadeiramente nós tenhamos a alegria da salvação. Para que nós possamos dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Para que nós possamos entender que você pode buscar em qualquer fonte, mas você não vai encontrar paz. Você não vai encontrar alegria. Se você não buscar na fonte, na origem, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Você pode ler até Agostinho. Você pode ler até Piper. Você pode ler até John Stott. Você pode até ir no melhor psicólogo que você conheça. Mas nenhum deles vai proporcionar a você uma vida de paz, de alegria, uma vida útil com sentido, mesmo em meio às adversidades. A guerra está estourando, a crise está aí. Cadê crise? Eu não estou vendo. A minha esperança está em Cristo. Em Cristo não há crise. Em Cristo não há desespero. Há choro. Assim a dor. Mas derramamos a nossa alma diante dele. Corremos nos braços do Pai. E nós encontramos regozijo. E nós encontramos alegria. E nós encontramos aconchego. Que nesta noite, querido, eu e você, não sei qual o motivo que você está passando na sua vida, mas que nessa noite você corra para os braços do Pai. E vença a ansiedade. Vença aquilo que está tirando a sua paz. Vença aquilo que está deixando você dormir às noites. Que você corra para os braços do Pai, nesta noite, agora, e exercite as atitudes bíblicas, para que você possa viver uma vida de qualidade com sentido, em Cristo Jesus, glorificando aquele que o transformou. E o mundo precisa ver em você o poder de Cristo transformador na sua vida. Que é o que vai testificar o poder dele. De te buscar com a sua graça. De restaurar.
te fazer novo homem, nova mulher, e agora te enviar ao mundo, para que o mundo veja a transformação dele em você. Que nesta noite nós corramos para os braços do Pai e possamos descansar vencendo as ansiedades. Eu concluo. A alegria de Paulo aqui nesse texto está fundamentada na paz de Deus, o antídoto a toda ansiedade. Quando conseguimos nos alegrar, quando conseguimos ser gentil, quando conseguimos orar, quando conseguimos pensar e agir de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, irmãos, nós progrediremos em direção à prevenção e ao controle de toda e qualquer ansiedade. Corramos para os braços do Pai e vençamos as ansiedades que levam até a morte. Para a glória de Deus Pai, que Deus nos abençoe nesta noite e que venhamos exercitar a nossa fé, usando os meios de graça que Deus nos proporciona. E um deles citado por Paulo hoje, que é a oração individual, mas uma das mais importantes, a oração congregacional, na igreja. Uns com os outros, na comunhão dos santos. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, porque não estão obedecendo e seguindo os ensinamentos bíblicos, vivenciando as atitudes bíblicas, exercitando a fé bíblica. Nós temos muitas vezes escolhido algumas partes do cristianismo para exercitar. Por entendermos, essa parte aqui é mais bonita, é mais maravilhosa. Nós temos visto jovens que vêm para a igreja só para louvar. E aí eles louvam. Essa parte aqui é a parte mais bonita. É o meio de graça mais maravilhoso. Então essa parte eu aceito. Mas essa outra parte, a oração, não, a oração deixa para depois. Alguns, não. Vamos louvar, vamos adorar. Depois a mensagem, não, a mensagem eu leio a Bíblia em casa. Deus, Ele é um todo. Ele é completo. Ele exige de nós um culto perfeito e pleno. Ele quer que nós nos apossemos de todos os meios de graça. Mas é preciso estar em Cristo. E nesta noite eu e você entendamos que a glória é dele. E ele não divide a sua glória com ninguém. E ele não divide a sua glória em partes de culto ou em partes que são convenientes aos seres humanos. Ele alcança o homem de forma integral, plena. E ele é um Deus que se revela de forma plena. E precisamos nos submeter a esse Deus plenamente. Que Deus abençoe a minha, a sua, a nossa vida. Vençamos a ansiedade, praticando os meios de graça, exercitando os meios de graça.